Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos estar comentando sobre a histologia do sistema respiratório. É bom a gente lembrar que esse sistema, ele é o sistema que vai permitir o transporte do oxigênio para o sangue, a fim de ser distribuído para as células, e também a retirada do gás carbônico, do CO2, que é considerado um detrito, um dejeto do metabolismo celular, tá? E ele vai estar também envolvido com outras funções sensoriais importantes, principalmente o nosso olfato e a percepção de alguns sabores mais apurados. Vamos começar agora lembrando os principais constituintes anatômicos do sistema respiratório, que podem ser divididos na porção condutora, que vai conduzir o ar para os locais onde vão se dar as trocas gasosas, uma porção respiratória, onde vai se dar propriamente as trocas respiratórias, que são ligadas à porção condutora por uma porção transitória, que vai unir essas duas porções e que possui ambas funções, certo? A porção condutora, ela vai ser basicamente formada pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios primários, principais ou extrapulmonares, brônquios secundários ou lobares, brônquios terciários ou segmentares, bronquíolos primários e bronquíolos terminais. Veja que é um monte aí de estrutura. E já a porção transitória vai consistir nos bronquíolos respiratórios e a porção respiratória propriamente dita nos ductos e sacos alveolares que vão formar aí nossos alvéolos. Agora vamos estudar um pouquinho da histologia dessas estruturas e órgãos. Vamos começar, então, o nosso estudo pela cavidade nasal. A cavidade nasal ou fossas nasais vão conter as seguintes estruturas importantes aqui: o vestíbulo, a área olfatória e a área respiratória. E como a gente pode já perceber nesse esquema, essas estruturas vão conter diversos tipos de tecidos histológicos na sua organização. Para nós entendermos melhor como é que ocorre a estrutura histológica da cavidade nasal, eu organizei esse esquema aqui. Então, a gente pode dizer que histologicamente o nariz é constituído por um osso nasal, cartilagem septal, cartilagem nasal lateral, cartilagem ala maior e tecido adiposo. Essa região também vai ser revestida por um epitélio pseudoestratificado colunar ciliário, que vai conter células caliciformes que produzem e secretam muco, vocês já aprenderam isso, certo? E logo abaixo ela vai estar assentada num tecido conjuntivo altamente vascularizado, no qual se encontram fibras colágenas e elásticas. Esse tecido conjuntivo também é conhecido como lâmina própria. Então, se vocês lerem aí num livro de histologia lâmina própria, saibam que ele está se referindo ao tecido conjuntivo. Tá? E abaixo, então, desse tecido conjuntivo, ou eu vou encontrar cartilagem nasal ou o próprio tecido ósseo, de acordo com a região anatômica do órgão. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu também apresento um outro esquema mostrando que a cavidade nasal é também recoberta por um tecido que a gente conhece como mucosa, que vai ter um epitélio, uma lâmina própria fina, ou seja, um tecido conjuntivo fino, que está vinculado a um pericôndrio, que dá origem sempre à nossa cartilagem hialina nas regiões cartilaginosas desse nosso órgão, ou ao periósteo, que vai dar origem, então, aos tecidos do ósseo, certo? Também a gente vai encontrar aqui cílios e produção de muco, e essa movimentação dos cílios e a produção desse muco estão associados à limpeza, porque ela vai deslocar partículas que permaneceram na nossa cavidade nasal na hora da respiração em direção à nasofaringe. Agora vamos falar sobre uma estrutura no interior do nariz que a gente conhece como vestíbulo nasal, ou seja, o vestíbulo ele vai corresponder à porção interna do nariz, que é como o próprio nome diz, ele é uma entrada do nosso sistema respiratório.
O vestíbulo vai corresponder também ao segmento inicial, ele tem mais ou menos 1,5 centímetros, e ele comunica-se com o exterior através das narinas. Histologicamente, esse local vai ser revestido por um epitélio estratificado pavimentoso, sendo que ele vai ser queratinizado na porção anterior e depois ele continua não queratinizado, tá? A presença de pelos, que a gente chama de vibriças, e a secreção de glândulas sebáceas que vão ter nesse tecido vai proteger muito a entrada de poeira e de outros resíduos para dentro do nosso sistema respiratório. E quem vai sustentar essa estrutura vai ser uma cartilagem hialina. Ó, pessoal, então aqui, ó, eu vou mostrar um corte histológico com uma camada epitelial, ó, pseudoestratificada, ciliada, os ciliozinhos, com células caliciformes, aqui, ó, célula caliciforme aqui, ó, mais abauladinha, assentada numa membrana basal, em cima de um tecido conjuntivo que a gente conhece como lâmina própria. Aqui, pessoal, eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse tipo de desenho, desse tipo de esquema, tá? Então, olha só, eu estou desenhando aqui esse nosso tecido com as células pseudo-estratificadas e depois com tecido conjuntivo frouxo, com os núcleos dispostos irregularmente, com os cílios, com a membrana basal e as células caliciformes. Então, pessoal, no teto da nossa cavidade nasal e na parte superior das paredes laterais e do septo nasal, nós vamos encontrar uma área especial conhecida como área olfatória. Ali eu vou encontrar um epitélio pseudoestratificado colunar, constituído por células olfatórias, células de sustentação, células em escovas e células basais. Quem são essas células? São células que vão compor, então, o nosso tecido olfativo, que vai permitir que a gente sinta o cheiro de qualquer coisa, de comida ou qualquer outro tipo de célula, tá? Em termos de origem, as células olfatórias propriamente ditas nada mais são do que neurônios bipolares, com o dendrito voltado para a superfície, certo? E os axônios que penetram lá para o tecido conjuntivo e que vão depois se unir para formar o nervo óptico e vão se dirigir, então, ali para o sistema nervoso central, tá? Os axônios das células olfatórias, então, formam o nosso nervo olfatório. Nervo olfatório, como eu falei para vocês, certo? E as células de sustentação vão ser células colunares e com micrófilos. Além desse suporte físico, nós também vamos ter o quê? Células que vão secretar proteínas de ligação aos odorantes. O que são isso? São células que vão produzir produtos aonde aquele tipo de molécula com odor vai chegar e vai se dissolver, e é isso que vai acabar levando, permitindo a transdução, que a gente chama de transdução de sinal, quando eu pego, então, essas moléculas que são químicas e agora consigo transformar em um estímulo elétrico que vai falar lá para o meu sistema nervoso central que tipo de cheiro eu estou sentindo, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Aqui eu também fiz um esquema para a gente entender melhor essa histologia da mucosa olfatória. Então, o epitélio olfatório recebe extremidades neurais do bulbo olfatório e ali eu vou ter também essas células que têm essa capacidade de
capturar os odorantes, que a gente conhece como glândulas de Bowman, porque elas produzem um muco que, além de manter a umidade, dissolve essas moléculas olfativas, e aí elas também produzem uma proteína de ligação, e é isso que vai permitir o estímulo elétrico e o reconhecimento do cheiro que a gente sente. Essa lâmina própria, que é o tecido conjuntivo que vai conter essas glândulas de Bowman, ela vai estar assentada agora em uma estrutura óssea. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu mostro para vocês uma microfotografia de um corte histológico, né, mostrando o tecido conjuntivo constituído por células colunares pseudoestratificadas, o tecido conjuntivo não, o tecido epitelial, e o tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, onde a gente encontra essas glândulas olfatórias e também os grandes axônios dos neurônios que formam e vão formar, então, o nervo olfatório. Ó, aqui vamos de novo, ó, fazer o nosso desenho dessa estrutura histológica. Eu gosto de pintar tudo primeiro, a parte mais geral, e aí depois desenhar os detalhes, ó, da nossa mucosa olfatória. Aí tá aí ó, o desenho final, com as glândulas olfatórias que são do tipo seroso, os nervos olfatórios, o epitélio olfatório com os ductos. Então, pessoal, ó, nesse esquema aqui eu destaco que existem cílios modificados que vão dar origem aos receptores de odor, que ficam na região apical, ó, dessas células do tecido epitelial e que vão estar ligados às células, ó, ligados aos neurônios bipolares. Já a secreção serosa das glândulas olfatórias ou de Bowman, ela vai dissolver as substâncias odoríferas para permitir a nossa percepção pelas células olfatórias, tá? Essa secreção, ela contém imunoglobulina A, lactoferrina, lisozimas, proteínas de ligação, e elas são produzidas de modo contínuo. E é isso também que faz com que haja remoção desse estímulo, e aí mantém os nossos receptores aptos a sentir novos estímulos olfatórios, tá? A maior parte da cavidade nasal é a área respiratória, assim denominada porque o seu epitélio típico, ele vai ser, então, pseudoestratificado com essas células caliciformes, tá? Bom, agora eu vou comentar a respeito de estruturas conhecidas como conchas paranasais e seios paranasais. As conchas paranasais superior, médio e inferior são projeções ósseas das paredes laterais da cavidade nasal, e os seios paranasais são justamente essas cavidades dos ossos da face que se comunicam com a cavidade basal por uma série de orifícios. Tanto os seios quanto as conchas paranasais são revestidos por um epitélio do tipo respiratório, ou seja, de novo, pseudoestratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes. O muco dos seios paranasais geralmente é drenado para a cavidade nasal pela atividade ciliar desse tecido. E o tecido conjuntivo da cavidade nasal e dos seios paranasais, ele é ricamente vascularizado, o que vai permitir a umidificação e aquecimento do ar. Eu também vou ter aqui no tecido conjuntivo imerso glândulas seromucosas, cuja secreção também ajuda na umidificação e que contém enzimas como a amilase ou a lisozima e que formam, então, uma secreção mucosa que auxilia, então, na produção do muco, que também é feita pelas células caliciformes. E isso auxilia a capturar qualquer tipo de material inalado que é indesejável que vá lá para o nosso pulmão, tá? A lâmina própria da cavidade basal, pessoal, essa lâmina própria aqui, ó, ela vai se aderir ao pericôndrio, que são as células de tecido conjuntivo que formam cartilagem, ou ao periósteo, que são células do tecido conjuntivo que vão formar tecido ósseo, vão formar os osteoblastos e os osteócitos, certo? E é importante dizer que essa estrutura ou também vai estar relacionada ou com o tecido cartilaginoso ósseo, dependendo
da região da cavidade nasal que a gente está observando. Aqui, pessoal, eu também queria comentar sobre uma situação, condição clínica, que eu acho que a maior parte das pessoas talvez já tenha sentido, que é a sinusite, que é uma inflamação da mucosa do seio da face, do crânio, formada pelas cavidades ósseas ao redor do nariz, certo? E das maçãs do rosto e olhos. Então, essa, geralmente, ela é uma infecção secundária a um quadro alérgico ou alguma infecção viral que faz com que a gente se sinta entupido, literalmente, né? O nome mais utilizado para esse tipo de problema, na realidade, é rinocinusite, pois o processo inflamatório atinge tanto a mucosa dos seios da face quanto a mucosa nasal. Pronto. Agora que nós falamos sobre a cavidade nasal, nós vamos comentar rapidamente a respeito da faringe, porque eu falei já sobre faringe com vocês lá no tecido digestório, no sistema digestório, né? Então, a faringe, como vocês sabem, é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, porque ele permite tanto a passagem de ar quanto de alimentos e liga a cavidade nasal à laringe. Em termos anatômicos, a faringe ela está dividida em 3 regiões. Que regiões são essas? Ela está dividida na nasofaringe, na oral, a faringe oral, orofaringe e laringofaringe, tá? A nasofaringe vai ser aquela que corresponde à primeira porção da faringe, que a gente chama de porção nasal, e que está contínua, que se liga à orofaringe, que é a porção oral, em nível do palato mole. E ela vai continuar a ser revestida, geralmente por tecido pseudoestratificado cilíndrico ciliado, também com células caliciformes secretoras de muco. Aqui eu estou falando em pseudoestratificado cilíndrico, porque a gente geralmente usa colunar. Colunar cilíndrico é o mesmo tecido que a gente está falando. Tá. Ao contrário da nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe são recobertos por um tecido epitelial agora estratificado, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. Estratificado, tem várias camadas celulares que nem a nossa pele, só que ele é não queratinizado. Então, vai produzir um monte de muco para formar ali a nossa mucosa também. E vai possuir um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e elásticas abundantes, e que vai estar associado a uma camada muscular de músculo estriado esquelético, portanto, voluntário, que permite que a gente consiga já iniciar aí a deglutição dos nossos alimentos e também vai estar associado aí com a função da fala. Na região da faringe, também bem aqui na altura do início do pescoço, nós vamos encontrar associações com estruturas do sistema imune que nós conhecemos como tonsilas. As tonsilas são as amígdalas, que a gente chama de amígdala, mas elas são teoricamente conhecidas como tonsilas e são agregados de tecido linfóide que estão localizados na entrada justamente dos tratos respiratório e digestório, e elas representam a nossa primeira linha de defesa contra os patógenos que podem ser ingeridos ou inalados e configuram, então, uma parte importante do sistema imune. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais a histologia dessas estruturas quando a gente vê a histologia do sistema imunitário. Existem 4 tipos de tonsilas que formam uma espécie de anel, ó, que circunda a faringe, que a gente conhece como anel de Waldeyer, certo? E ela então vai ser circundada pelas chamadas tonsilas palatinas, popularmente conhecidas como as amígdalas, tonsilas faríngeas, popularmente conhecidas como adenoides. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura histológica da laringe. A laringe é um tubo de mais ou menos 4 centímetros a 5 centímetros de comprimento que vai impedir a entrada de alimentos e líquidos para dentro do sistema respiratório e também vai permitir a produção dos sons, ou seja, está ligado com o nosso sistema de fonação, ou seja, com as nossas cordas vocais. Ela vai ser revestida por um tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado também, com células caliciformes também, certo?
e ela vai fazer contato com o bolo alimentar na sua passagem para o esôfago e nas pregas vocais também, que sofrem um atrito da corrente de ar durante a aula e que também, nesse caso, vai ser revestida por epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Como eu falei, aqui que a gente encontra as cordas vocais na laringe, né? Então, aqui que está. É assim que a gente enxerga as nossas cordas vocais. Em relação ao tecido conjuntivo da laringe, ou a lâmina própria da laringe, exceto nas pregas vocais, nós vamos encontrar em todo o tecido conjuntivo glândulas seromucosas. E subjacente a elas, ou seja, abaixo da nossa lâmina própria, a gente vai encontrar a cartilagem hialina, que é a cartilagem, nós vamos encontrar daí, ó, uma cartilagem mais grossa, assim, né, mais bem delineada, como é o caso da cartilagem tireoide, cricoide e a parte inferior das cartilagens aritenoides, tá? Eu também vou ter uma cartilagem mais elástica, que forma a epiglote, a parte superior das aritenoides e as cartilagens corniculadas e cuneiformes, certo? Então, o mais importante é que vocês entendam que a laringe é um órgão que tem muito tecido cartilaginoso em comparação, por exemplo, com a faringe e mesmo a cavidade nasal, tá? E as cartilagens é que vão manter a nossa laringe aberta e vão permitir a passagem de ar, e em virtude da ação dos músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe, ou seja, músculos voluntários, a gente consegue mover eles e impedir que a entrada do alimento vá para o estômago e não vá lá para o sistema respiratório. Quando isso acontece, a gente engasga e tosse pra caramba, né? Você sabe. Bom, aqui ó, eu apresento para vocês um corte histológico da laringe, mas antes eu gostaria só de destacar que as pregas vocais também vão se mover graças ao músculo estriado esquelético, que a gente chama de músculo vocal, que se liga aos músculos intrínsecos da laringe, tá? E ainda existe então um epitélio que faz esse ligamento e um tecido elástico que contribui, então, para a ação da nossa fala. Aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho aqui, ó, o meu tecido pseudo estratificado cilíndrico, aí eu tenho aqui glândulas, e aqui eu tenho a cartilagem hialina, ó, certo? Aqui eu tenho já a glândula tireoide, que está aqui perto, e o músculo esquelético traqueal, tá? Que a glândula tireoide você já conhece. Então, aqui eu tenho um corte histológico da nossa laringe. Agora, nós vamos falar sobre uma estrutura super importante para o tecido respiratório, que é a traqueia. A traqueia nada mais é que um tubo de 10 a 12 centímetros e de 2 a 3 centímetros de diâmetro, que vai depois se ramificar, formando os brônquios. A traqueia também vai ser revestida por tecido epitelial pseudoestratificado ciliar com células caliciformes. O tecido conjuntivo subjacente é ricamente vascularizado, o que permite a umidificação e o aquecimento do ar. Ele vai ser rico em glândulas mucosas e serosas, e junto com a secreção das células caliciformes, ela torna esse muco altamente mucoso, né? Esse tubo altamente mucoso. E é importante dizer que os cílios eles vão bater em direção à faringe, retirando as possíveis partículas inspiradas no nosso ar, tá? Os cílios não vão alcançar a camada de muco porque eles estão interpostos com o fluido seroso, tá? A traqueia também vai ser envolta aí por tecido cartilaginoso e hialino, por na realidade 16 a 20 peças desse tecido, e que estão unidas a um músculo liso. E esses anéis cartilaginosos evitam o colapso da parede, né? Evitam que a traqueia feche. E a contração do músculo diminui a luz, aumentando a velocidade do fluxo do ar, o que é importante para expulsar partículas estranhas, geralmente quando a gente tem, então, um reflexo de tosse.
Em termos histológicos, também é importante nós comentarmos que a traqueia ela vai ser envolvida por uma fina camada de tecido conjuntivo frouxo, conhecido como camada adventícia, que vai ser rico em células adiposas e é comum essa camada adventícia a outros órgãos vizinhos, como é o caso do esôfago e da tireoide. Limita, então, a traqueia aí. Agora, finalmente, eu vou falar sobre as estruturas que vão formar, principalmente o pulmão, que representa os brônquios, brônquios e alvéolos, que, como vocês podem observar aqui, ó, apresentam diferenças histológicas importantes conforme o seu local e a sua função. Bom, agora a nossa traqueia, ela vai se ramificar e vai dar origem aos brônquios que fazem a ligação e que pertencem também aos órgãos conhecidos como pulmões. Então, a nossa traqueia, ó, ela se bifurca em 2 brônquios primários ou principais que ingressam nos pulmões e se ramificam em 3 brônquios secundários, tá? No pulmão direito e 2 brônquios secundários no pulmão esquerdo. Esses brônquios agora novamente se ramificam em brônquios terciários, que aqui está, e esses finalmente se comunicam aos alvéolos pulmonares, tá? Além de transportar o ar, essa nossa árvore brônquica, como muitos autores chamam, como ela é rica em vasos sanguíneos, ela vai ajudar a aquecer esse ar que a gente respira pela grande presença, então, desses vasos. E também vai ter glândulas serosas que secretam o seu muco e ajudam a umidificar esse ar e a limpar esse ar que nós estamos respirando, auxiliando, é claro, as células caliciformes que também vão estar presentes aí. Então tá, ó, pessoal. Em termos histológicos, os nossos brônquios também vão ser recobertos por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. O tecido conjuntivo subjacente tem bastante glândula seromucosa, células de defesa, e o que pode fazer com que haja acúmulo de nódulos linfáticos aqui dentro. E nos brônquios, quer dizer, extrapulmonares, assim como na traqueia, a cartilagem ali, né, em forma de C, e existe um músculo liso sempre associado às extremidades dessa cartilagem, tá? Bem, os brônquios terciários vão resultar, então, em estruturas chamadas bronquíolos primários, e cada bronquíolo vai se ramificar geralmente em 5 ou 7 bronquíolos terminais. Cada um desses bronquíolos vai originar, por sua vez, 2 bronquíolos respiratórios, tá? Então, esses bronquíolos tem uns que vão ser finais e outros que vão ser respiratórios. Os bronquíolos, eles são bem fininhos, e já tem um só, menos que 1 milímetro de diâmetro, e eles geralmente agora são recobertos por epitélio simples colunar ou cúbico ciliado. E às vezes eles podem ter ou não células caliciformes ocasionais. Ao contrário dos brônquios, não vai ter cartilagem e o músculo liso é mais espesso. Aqui, ó, nesse esquema, a gente mostra as principais diferenças histológicas entre um bronquíolo e um brônquio. Ó, pseudoestratificado ciliado, lâmina própria, músculo liso, submucosa, cartilagem ali, tá? Essa submucosa aqui é tecido conjuntivo, certo? E aí aqui eu vou ter epitélio simples, cilíndrico ciliado, lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, e músculo liso. Os bronquíolos terminais, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês, têm um diâmetro super pequeno, são de epitélio simples cúbico ciliado, com células de clara, que nós chamamos, que são as células que não são ciliadas, possuem um retículo endoplasmático rugoso, liso e mitocôndrias em abundância, certo? E elas vão produzir o que nós chamamos de um agente tensoativo, de origem lipoproteica, que vai reduzir a tensão superficial dos bronquíolos e vai evitar, então, que eles colabem, que eles se juntem, tá?
Já os bronquíolos respiratórios, eles são formados por um tecido epitelial cúbico ciliado, com células de Clara também, que fazem essa substância tensoativa, e são interrompidos por algumas células pavimentosas que vão corresponder aos alvéolos, e que é ali que acontecem as trocas gasosas do oxigênio e o gás carbônico. Tá? O epitélio vai ser sempre circundado por um tecido conjuntivo e também por um músculo liso, que nem nós estamos observando aqui nesse corte histológico. Pronto, pessoal, nós já estamos quase chegando no final da nossa aula. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos alvéolos, ductos alveolares, sacos alveolares e, basicamente, alvéolos. Os alvéolos, eles são considerados um espaço dentro do nosso pulmão que é delimitado por um epitélio simples pavimentoso e é formado por células conhecidas como pneumócitos do tipo 1 e 2. Os pneumócitos do tipo 1 são células pavimentosas cuja pequena espessura vai facilitar a difusão do oxigênio para o sangue. E essas células, elas estão unidas por uma junção de oclusão, o que evita a passagem, né, do fluido extracelular para a luz do alvéolo. Então, o alvéolo não enche de líquido ali porque essas células, o pneumócitos 1, elas estão ligadas por uma junção de oclusão. Já os pneumócitos do tipo 2 são células cúbicas com núcleo esférico, um citoplasma bastante vacuolizado, e ele vai produzir, então, o surfactante pulmonar, que é um complexo lipídico que vai recobrir a superfície dos alvéolos, também diminuindo a tensão superficial e que facilita a expansão e a inspiração e evita que, os alvéolos colabem no momento que o ar sai para fora. Colabar, eles se colhem, daí a gente não ia conseguir respirar, tá? Por isso que quando a gente, sem querer, fura o pulmão, que acaba ingressando o líquido e ar para dentro desse alvéolo, e aí eu não consigo produzir esse líquido surfactante em grande quantidade, eu não consigo respirar e eu posso morrer. Ó, pessoal, aqui então eu mostro para vocês um esquema com o espaço aéreo, né, do alvéolo. Aqui eu tenho as células pavimentosas, epiteliais e outras células aqui que essas células então permitem a troca gasosa. Aqui está a membrana extracelular, eu tenho alguns fibroblastos, aqui eu tenho um tecido conjuntivo e aqui estão os vasos sanguíneos, principalmente capilares sanguíneos, o que facilita muito, então, a troca do gás carbônico e do CO2. Aqui, então, eu destaco um corte histológico com os alvéolos, a parede interalveolar com células epiteliais mais pavimentosas, ligada a pequenos capilares sanguíneos que não têm parede celular e que, então, essa estrutura aqui, facilita super aí as trocas gasosas. Pronto, aqui a gente termina a nossa aula sobre sistema respiratório. Não se esquece de baixar essa aula, não se esquece de fazer a tarefa caso você não pôde participar da nossa atividade assíncrona ou usa a tarefa para estudar para a prova. Beijo, fui!